Efésios 4, versículo 1 em diante, mostra aqui uma caminhada, mostra um ponto de partida, uma caminhada e um alvo, um objetivo. Ou seja, de onde saímos, como vamos caminhar e aonde vamos chegar, certo? E nessa caminhada é que entra o aperfeiçoamento. Então, capítulo 4, versículo 1 fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito é o vínculo da paz. E o único vínculo que tem entre nós é o Senhor Jesus. Amém? Ele é a nossa paz. Em outras palavras, não há nada que o homem possa criar, nenhum subterfúgio entre os irmãos para preservar a unidade. Nenhum tipo de liturgia, uma mesma liturgia, nenhum tipo de prática, nenhum tipo de literatura, nada que o homem possa fazer vai preservar a unidade do Espírito. Porque esta unidade, ela é do Senhor. A única base da nossa unidade é o vínculo da paz. E o vínculo da paz é o Senhor Jesus. Então não há nada que possa criar. Então nós dependemos 100% do Senhor Jesus. Amém? Então esse esforço aqui não é um esforço para tolerarmos uns aos outros. Né? Eu preciso tolerar, eu preciso engolir sapo, como diz o pobre, né? Que o pobre fala isso. Porque eu não posso dividir. Né? Eu preciso suportar, eu preciso fingir que não estou vendo, né? Eu preciso calar minha boca porque eu não posso dividir. Isso tudo é uma coisa da nossa própria alma, é do homem natural, e vai durar alguns meses. Nós precisamos do vínculo da paz. Nós precisamos do Senhor Jesus como nosso centro. Amém. E como o único elemento que nos vincula um ao outro. Amém? Então nós temos visto na história, irmãos, muitas tentativas dos homens relacionadas à religião ou ao sistema religioso para preservar a unidade. Há pessoas que criam, por exemplo, eu fui numa viagem, eu contei para alguns irmãos, eu fui numa viagem que os irmãos pediram para visitar as igrejas de um certo lugar, e vocês não vão acreditar. Os irmãos, para manter a unidade, eles pintaram os locais de reunião da mesma cor. Então eu visitei 3 locais de reunião, e todos eles eram azul. Entendeu? E a cadeira era azul. Entendeu? Então, os locais eram idênticos. E eles achavam que aquilo ali era um testemunho da unidade. Qualquer pessoa que vem no nosso meio vai ver que somos um. Entendeu? Mas, irmãos, na comunhão com eles, a gente conseguia perceber quanta discórdia, quanto descontentamento, quanta confusão, quanta falta de visão. Né? E eles tentando manter a unidade com a uniformização dos locais de reunião. Graças ao Senhor, o Senhor pode trazer uma correção. E nós estamos muito convictos disso. Somos um em Cristo Jesus.
somos um no Espírito. E esse Espírito de Deus que vai permear nossa alma. Amém? Esse Espírito vai encher nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, e nosso coração, nossa consciência. E vai nos trazer a unanimidade. Vai nos trazer um só coração, uma só alma, a ponto de todos nós falarmos a mesma coisa. E a mesma coisa não é a mesma coisa. A mesma coisa é Cristo. Amém? Então é preciso permitir que o Senhor faça essa coisa em nós. Ora, o ponto de partida, a largada, já foi dada. A unidade do Espírito é uma obra do Espírito. Para ser preciso de um esforço diligente. O que é se esforçar? Preservar a unidade é se esforçar para não criar nada. Você já viu alguém se esforçar para não criar nada? Olha, o velho homem se esforçar para não criar nada. O sujeito não para quieto. Então, porque na verdade o homem ele tem tendências a criar itens para sermos um, como maneira de louvar, maneira de pregar, maneira de reunir, maneira de invocar, maneira de cantar. Mas tudo isso são maneiras. Nossa maneira é Jesus. Jesus é a maneira, aleluia, amém, irmãos? É a maneira. Jesus é a nossa maneira. As pessoas falam comigo, você. Eu nasci em Camará, na favela. Sou pobre, falo desse jeito. Um favelado típico, autêntico, né? Tem que falar desse jeito. Você fala igual a denominação. A denominação me expulsou, não me quer. Só vocês que me querem. Se eu falasse igual a denominação, eu estava lá. Eles me queriam. Né? Mas, irmãos, ninguém tem que mudar para tomar a forma de outro. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Amém. Aleluia! Amém. Então, nós temos assim uma consciência. Aqui, ó. Em Efésios, né? 4. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Aleluia. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Atenção, depois dessa vírgula aqui, tem algo especial. Age por meio de todos. Aleluia. E está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém? Aí eu vou parar aqui e pular para o versículo 13. Mostrando assim, de maneira bem fácil. A unidade do Espírito é o ponto de partida. A unidade da fé é a linha de chegada. Amém? Estão entendendo? Todos nós já temos a unidade do Espírito. Já alcançamos a unidade do Espírito, porque é uma obra do Espírito. Mas nós não alcançamos a unidade da fé. Porque a unidade da fé é a perfeita varonilidade e a estatura do Filho de Deus. Mas estamos nessa.
Estamos nessa caminhada. Eu gosto dos jovens que eles entendem tudo. Entendeu? Ora, se tem pessoas que entendem tudo, são... Você está falando da verdade. Verdade, amém. Mas tem o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele significa correção. E a correção só pode ser feita de algo que está sendo feito. Por exemplo, eu estou aqui falando, então você pode me corrigir. Aliás, tem irmão que não fala com medo de ser corrigido. Não é verdade? Por que você pensa assim? Eu nunca vou falar ali. Sabe por causa de quê? Porque o teu ego não gosta de ser corrigido. Amém. Não é isso, João? Porque você tem medo do aperfeiçoamento. Você não tem medo de falar. Você tem medo de falar e alguém te corrigir. Entendeu? E outros itens da vida da igreja precisam de correção. Mas como é que vai ser corrigir algo que não está sendo feito? Não é verdade? Então, presta atenção. Nós temos filhos, correto? Eles nasceram, estão crescendo, e nesse crescimento, nossa participação é alimentá-los, porque não tem, se não alimentar, ele vai morrer. Mas nossos filhos não só estão crescendo, eles estão sendo aperfeiçoados, estão sendo corrigidos. Quem é que já viu uma pessoa grande e boba? O Jonathan? Não, a pessoa cresce, né? Mas ela não amadurece. Não existe isso. Ela cresce. Mas quando você fala com ela, você percebe que está falando com uma criança. Né? É uma pessoa grande e bobana. E às vezes até é bonito, né? Bonito, pintoso. Aí as irmãs solteiras olham, puxa, irmão jovem bonito, grande, né? Vou ver se ele quer casar. Oi, Pai Senhor, amém. Oi, Senhor. Eu reúno aqui quanto tempo você reúne? Eu reúno aqui há 5 anos. De que você mais gosta? Eu gosto de PlayStation 3. Grande bobo, retardado, né? Sabe por quê? Ele não foi corrigido. Ele só cresceu. Ele não foi ajudado. Então perdoem os irmãos bobos, né? Então a vida, irmãos, nós precisamos estar muito claro disso aqui. A vida, ela está crescendo. Amém ou não? Amém. Mas nós precisamos ser aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento de Efésios 4, que ocorre entre o ponto de partida e a linha de chegada. É a vida da igreja. Nenhum de nós vamos sair desse ambiente para sermos aperfeiçoados no que se refere ao propósito de nossa é na vida da igreja. O ambiente de formação de Cristo, amém? É na vida da igreja. A igreja é como um útero universal, aonde o filho maduro está se formando. O filho varão está se formando. Então, nessa ajuda, jovem, nesse aperfeiçoamento, que é reparar, corrigir a deficiência da nossa fé, um dos quadros que mais preocupam é a nossa relação com a palavra do Senhor. Que pode ser tomada de duas. Uma, como os fariseus, que examinavam a Escritura, julgando ter nela a vida eterna,
e não queriam ir até Cristo. Então eles queriam examinar a Escritura para julgar o Senhor. E eles então até mesmo usaram a Escritura para condenar o Senhor. Segundo a lei, esse homem tem que morrer. Eles foram baseados na Escritura. O próprio Satanás para tentar o Senhor. Então, usar a Escritura, todo mundo está usando. Você liga a televisão, você vai ver, está todo mundo usando a Escritura. Para ficar rico. Entendeu? Vai no presídio, estão usando a Escritura para amenizar a pena. Entendeu? Mas nós queremos usar a Escritura para ganhar vida. Para tocar a pessoa do Senhor. Então a questão aqui, o perigo não está na Escritura, o perigo está em quem vai até a... De que maneira nós vamos na Escritura? Então às vezes falta um aperfeiçoamento e acaba quem se dedica muito à palavra entra na linha do conhecimento e vai ganhando a letra, vai ficando sábio e vai desprezando os outros. Porque o saber ensoberbece. Mas você diz, mas eu não posso saber? Errais não conhecendo a Escritura. Não estou entendendo mais nada. Entendeu? O saber... A questão é... Senhor. O Senhor Jesus está no nosso espírito. A palavra do Espírito. Porque não podemos distanciar-nos da palavra. Porque, na verdade, nós temos a unção, nós temos o Espírito de Deus mesclado ao nosso espírito. Amém? Isso aí tudo, irmãos, é combustível. Nós temos combustível, tem ou não tem? Para a nossa caminhada. Nós estamos com o nosso tanque cheio do Espírito. Certo? Mas na caminhada precisa de trilhos. Precisa de luz. E a palavra, ela calça os nossos pés. Ela é luz para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. Com a palavra de Deus. A fim de ganhar a vida. Amém? Eu não posso ter medo da Bíblia. Não posso ter medo da Bíblia. Não, irmãos, isso aqui é letra. Isso aqui mata. Eu não posso entrar na palavra porque eu vou ficar com cabeção, vou ficar letrado e eu vou perder a vida. Muito pelo contrário, irmãos. Palavra não é igual à vida. As palavras que o Senhor Espírito e são vida. E João fala, essas palavras foram registradas para que creiais. E crendo tenhais vida. Algo aqui? Vida. Fala, é a vida. Por isso eu preciso ser ajudado. Agora, a nossa relação com a palavra, ela é fria, porque muitas das vezes não tem graça. Por exemplo, me perdoe dar esse exemplo. Tem irmãos aqui que tem celular avançado, né? Um celular, tira foto, tem internet, frita ovo, faz tudo. O celular, é um negócio do outro mundo. Ele filma, ele canta, ele grava, ele... Não é verdade? E você pega aquele celular ali, você fica ali, do lado de quem não entende nada. Você está querendo que está abafando, a pessoa que não entende nada não está nem aí para o teu celular. Aí você mexe, vendo se ele olha, ele está lá cantando. Existe um rio, Senhor. Você pode estar olhando aí. E você está lá com o celular mexendo lá. Abre, faz assim, ó, abre, passa para cá. Sua vira também. E aquela pessoa que não entende nada. Aí você esquece ali na cadeira do lado daquele irmão. Sai do banheiro correndo, nem completou as coisas. Meu celular! O irmão vai roubar. O irmão passou, nem... Ele não tem nenhuma motivação em tocar naquilo ali. Sabe por quê? Porque ele não entende nada.
é igual a Bíblia para alguns. Você olha para a Bíblia assim. Aliás, tem gente que nem. Entendeu? Você fala assim, irmão, mas é obrigado a ter a Bíblia, eu tenho um celular. Se você tem celular, mas você não abre a Bíblia no seu celular. Entendeu? Não é obrigado a ter Bíblia, não é obrigado a ter celular, não é obrigado a ter nada, não é obrigado a nada, irmão. Entendeu? Mas um exemplo que é verdade. Né? Aí você vai lá, você tem lá a escritura, você não tem nenhum apreço porque você não entende nada. Quando a minha filha era pequena, coitada da minha filha, eu estava lá, escutei minha filha lá no quarto. Falei, Senhor Jesus, sabe o que é esse? Ela nó, né? O quarto tá deitado na aqui. Jessé gerou Obed, Obed gerou Davi, homem gerou homem. Como é que pode homem gerar homem? Como é que um gerou outro? Falei, não, filho, ninguém, pera aí, filho. Não, gerou assim, tá escrito. Jessé gerou Obed, Obed gerou Davi. Como é que gerou Davi? Como? Isso é a letra mata, né? Então, a relação dela com a Bíblia era infantil. Nada. E quando você não compreende, não tem discernimento, você não toca a palavra, você não tem experiência com a palavra, você não quer saber dela. Você não experimentou, você não quer saber. Vocês não são assim? Né? Chega lá, olha, tem o quê? O que é almoço hoje? Giló. Horrível. Mas você já comeu giló? Nunca. De retardado, vai ser de retardado, viu? Você já comeu giló? Nunca comi. Deus me livre, guarde. Mas como é que você não comeu, você não gosta? Não, eu ouvi dizer que é amargo. E aí você cria aquela barreira, cria aquele conceito e você nunca come giló. Não é verdade? Tá tudo morrendo aí, né? Geração Coca-Cola, né? Então, se essa falta de apreço nós não queremos que vocês tenham uma geração lunática, mas uma geração normal, que ama o Senhor e a sua palavra. Amém, jovens? Aqui vocês, talvez, hoje, né, tem um celular que contém a Bíblia, você não precisa carregar a Bíblia na mão, não é verdade? Já é uma salvação para você, né? Porque tem gente que morre de vergonha. Mas se me verem com a Bíblia, entendeu? Parece até que tá com droga na mão, né? Tá com a Bíblia na mão, aí vem um amigo e diz: mas hoje tem o celular, né? Nós precisamos. É engraçado, mas é verdade. É verdade. Aí se um dia alguém aqui manda. Vamos abrir em Naum. O quê? Vamos abrir nossa Bíblia em Naum. Quem? Veio, não veio? Não veio, hoje não veio. Mas olha só. Deixa eu aqui falar para vocês uns pontos. Abre aí. Eu anotei aqui porque eu estou ficando velho. Entendeu? Tem 3 folhas aqui para falar hoje. Tô brincando. É vocês que vão falar. Abre aí, quem tem Bíblia. Ou celular. Em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, não é isso? 14. Segundo Timóteo 3, 14. Tem 2 quadros importantes para nosso viver, sabe? Nosso viver, jovens.
em Efésios 5, Colossenses 3, que é: enchei-vos do Espírito e habite ricamente em vós a palavra. São esses dois elementos aí é que vai reger a nossa vitória. Se nós estamos cheios do Espírito, se nós estamos cheios da palavra. Né? A palavra habite quer dizer algo vivo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Então, esse é o nosso combustível, essa é a nossa segurança. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 14. Amém? Porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras. A letra, a letra mata. Timóteo, coitado do Timóteo, ele sabe as letras. Então, essa letra aqui não é a letra de 2 Coríntios, irmão, né? Ele sabe as sagradas letras. Ele não sabe as letras, as sagradas letras. A porção espiritual da letra. Ou seja, a porção espiritual da Escritura. Aquela que vai fazer ele sábio para a salvação. Podemos dizer a revelação da palavra. A compreensão da palavra. Por quê? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? 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 As sagradas letras, amém? Tem uma função, dando sabedoria, dando compreensão, dando entendimento para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, isso não é um conhecimento morto, um conhecimento teórico. Isso aqui é um desfrute da palavra, amém? Que nos conduz a Cristo. Vamos lá. Essa era a situação de Timóteo quando era criança. Nós precisamos dessa base. Porque, na verdade, a gente, por exemplo, aqui é uma comunhão com os jovens. Mas a gente não vai ficar a vida toda aqui. Eu aqui velhinho, com 92 anos, né? Já ascendente, já... E vocês aí velhinho na cadeira, né? Graças a Deus, perseverei até hoje. Até hoje. Nós estamos aqui para o Senhor nos usar. Amém, jovem? Não é verdade? Nos usar. Para o Senhor nos aperfeiçoar. Como fala em Efésios 4, para a obra do ministério. Para o serviço dos santos. Então, o Senhor vai nos tomar. Quem crê? Diga amém. O Senhor vai nos tomar. Amém, jovens? E vai nos usar. Ou não? Ou não? Sim ou não? Você pode pensar, não, mas eu não. Meu Deus. O Senhor vai me usar como? O Senhor, Ele está nos preparando. Aqui, por exemplo, vocês têm lá o guarda-roupa de vocês lá. Alguns não têm guarda-roupa, né? Mas tem uma coisa parecida, né? Bota o cabo de vassoura e bota as roupas. Uma pergunta, você usa todas as roupas de uma vez? Você vai lá e escolhe, não, eu vou com essa aqui. O que não é meu caso, vem sempre com essa blusa, você percebeu? Né? Você vai... Você escolhe uma das camisas que não é o meu caso, né? Não, hoje eu já tenho, graças a Deus, já tenho 15 camisas, né? Deus abençoa. Então, mas antigamente só tinha uma, então não precisa nem escolher, né? Era usada mesmo, né? Então, você vai lá, escolhe a sua roupa, as outras ficam sem usar. Porque as outras é para outra ocasião. E em cada ocasião, você usa uma roupa. Principalmente as irmãs. Em cada minuto usa uma roupa, né?
Mas a verdade é que uma porcentagem grande fica sem ser usada, mas ela não está descartada. E às vezes você pensa até que não vai mais usá-la, né? Quem já teve essa experiência de ter uma roupa que parecia que você nunca mais ia usar? E de repente você se vê com ela ali, aquele vestido amarelo, né? Aquela saia vermelha, meia rosa, aquela coisa, né? O Senhor, Ele está nos preparando para nos usar. Tem muitas coisas que precisam ser ajustadas. Mas o Senhor, Ele tem esperança em nós. Amém? Ele nos comprou com o seu sangue e Ele investiu. Viu? Ele nos comprou e Ele investiu a sua vida em nós. E agora Ele está nos santificando, nos separando para nos usar. Eu preciso permitir que o Senhor me use. Amém, irmãos? E os jovens têm muita dificuldade de perceber isso. Porque quem vai ser usado é meus pais, quem vai ser usado são os irmãos que servem, quem vai ser usado é o presbitério, quem vai ser usado são os velhinhos. E nós somos os jovens da igreja. Não estamos aqui só para encher as cadeiras domingo de manhã, porque senão fica vazio, né? Bom, irmãos, preste bem atenção. Essa base aqui, da vida de Timóteo, lhe deu condições para ser um vaso útil. Versículo 15, versículo 16. Quem está lendo aí? Toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, justiça. 17, quem pode ler junto comigo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem essas finalidades: ensino, repreensão, correção, educação. Para quê? Para preparar o homem de Deus para toda boa obra. Amém, jovens? Amém? Então, se não há uma relação nossa com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Deus, ou não? Amém. Deus, você não pode dizer, eu conheço a Deus, não conheço a sua palavra. Eu conheço a palavra de Deus, não conheço a Deus. Os fariseus conseguiram fazer isso. Eles conheciam a palavra de Deus, que era a lei, e não conhecia Deus, que era Cristo. Entendeu? Deus, amém? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Tá certo? Então nossa relação com a palavra deve ser uma relação espiritual. Amém, jovens? Eu estou falando sério. Porque às vezes tem um capítulo 7 ou 8 de Mateus que fala, o Senhor Jesus falava e as multidões admiravam. Como é que ele fala assim, com autoridade? Né? Como é que ele consegue? E eles criam no Senhor, porque o Senhor falava com autoridade, e outros ficavam maravilhados da sua doutrina. Sabe, jovens, nem todo o legado dos nossos pais é a direção espiritual do Senhor. Existem coisas que nós não precisamos imitar. Existe prática que não precisamos praticar. Nós precisamos nos abrir para a vontade de Deus. E precisamos pisar no chão, ser realista. Amém? No dia a dia nos falta, né? Nos falta o depósito. Que Paulo fala para Timóteo, para guardar o bom depósito. Você vai para a faculdade, vai para o trabalho, chega lá, você tem uma situação, você vai no depósito, não tem nada.
E perde até a oportunidade para apresentar o Senhor Jesus. Não é assim? Seus amigos estão lá na universidade, no trabalho, e vai até você, sabe que você é um crente, você é uma pessoa séria, e se abre para você. Olha, menina, hoje eu estou vazia. Aí você... E tá a tua amiga falando, eu estou vazia, parece que tem um buraco dentro de mim, eu preciso de ajuda, eu não consigo ter paz. Você... Você quer falar de Jesus? Não sabe. E tá aí conversando. Eu preciso encontrar uma igreja. Aí você... E sai vazia da sua frente. Aí você ainda oferece um hambúrguer. Vamos comer um hambúrguer, né? Isso deve ser fome, pode ser fome. Você tomou café hoje, né? Sabe o quê? Lá no teu depósito tem nada. Tem nada. Não tem, porque o Espírito, ele faz lembrar. Na hora em que você precisa da palavra, o Espírito que guia a toda a verdade vai no seu depósito para trazer para você o que você tem, para que você não entre em outras situações em que você é convidado. Irmão, convidado. Sabe, você é convidado para ir numa balada, por exemplo. Balada em São Paulo, aqui é o quê? Hã? Bom, primeiro ponto. Irmãos, você quer falar, né? Você quer dar testemunho do Senhor. Mas como diz a palavra, abre a tua boca. Amém? Não precisa se preocupar com o que vai responder. O Espírito Santo vai falar em você. Mas você abre a boca e o Espírito Santo não fala. Entendeu? E você quer responder sem ferir. E você... Satanás tentou o Senhor, irmãos, assim. Olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. O Senhor também está escrito. E o Senhor usou a palavra, o Senhor Jesus usou a palavra. O Senhor Jesus, que é a palavra, usou a palavra. E nós vamos vencer o maligno e o mundo quando estivermos cheios da palavra. É verdade, irmãos. Cheio do Espírito, cheio da palavra. Porque isso aí é uma condição. O aumento de Cristo está ocorrendo em nós. Amém? A formação de Cristo está ocorrendo em nós. E um dia teremos a estatura da plenitude de Cristo. Aleluia, amém? Um dia teremos. Mas hoje nós temos condições. Formação de Cristo é um estágio que nós vamos chegar. E estar cheio do Espírito é uma condição. Não sei se estão compreendendo. Vou falar de novo. Formação de Cristo é um estágio que vamos chegar. Amém? Estar cheio do Espírito é uma condição. Uma condição atual. Estar cheio da palavra é uma condição atual. O Senhor Jesus estava cheio da palavra. E ele venceu o maligno. Amém? Aleluia, jovens. Então, fortalecer o homem interior. E algumas orientações que Paulo deu a Timóteo, que são orientações, não são ordenanças. Reavivas o dom de Deus que é em ti, aplica-te a leitura, ser alimentado com a sã doutrina, guarda o bom depósito. Esses itens, né? São itens positivos. Então nós queremos trazer essa ajuda para vocês. Que vocês tenham esse contato. Que vocês tenham esse gosto. Não adianta você falar assim, segunda-feira, puxa, palavra domingo, né? Que palavra? Até mesmo tem isso. E aí a sua mãe não veio, seu pai não veio. E o que foi dito? Foi bom. A palavra foi boa. O que foi falado? Foi legal, foi um ponto assim. Foi bom, mãe, foi bom. Não enche o saco, não.
Até mesmo aquilo que você ouviu ainda, nem isso. E aquilo que você ouviu nem é seu. Você ouviu para trabalhar em você, se tornar luz, aí sim vai ser seu. Nem isso você consegue repetir. E quando o Senhor pedir algo seu, e quando a necessidade da vida pedir algo seu, e quando você está aqui no domingo, e aí vem um irmão aqui e fala assim, por favor, irmã Bárbara, compartilha conosco. Verdade? Não, eu sou uma irmã pequenininha, eu sou uma irmã, né? Eu estava uma vez no cemitério. Não tem paz, entendeu? Aí dá um cemitério, aí tá lá, já sei. Quem morreu foi o primo do amigo, não sei quem lá. Mas eu tinha que ir, não sei porquê também estava lá. Aí eu estava lá o padre, todo mundo, aí o sujeito era católico. Aí, por favor, o padre, para dar a palavra aqui, minha sogra, levantou no cemitério, foi minha sogra, eu estou enganado, foi, né? Falou, não, meu genro que vai dar a palavra. Porque sogra para essas coisas, para atazanar a vida da gente, né? Falei, vou dar o quê? Vou dar nada aqui. Não, meu genro é pastor. Falei, puxa vida, não. Padre, cara. Falei, padre, me desculpa, né? Minha sogra, entendeu? Não. Aí tinha que dar a palavra, não é verdade? Aí vai lá dar a palavra. Aí uma vez estava no casamento, um padre, casamento católico, padre, num sítio. Aí veio o irmão, olha, dá uma palavra aí. Falei, mas o padre está ali. Não, o padre dá uma palavra, você dá uma. O padre dá uma, você dá outra. Entendeu? Irmãos, vou contar aqui, em nome de Jesus. Fui lá para cima do palco, eu e o padre. É a coisa mais horrível da minha vida. Mas aconteceu comigo. Aí eu falei, padre, olha só, você fala o ritual e eu dou a palavra. Ah, tá bom. O padre até que era bacana, né? Quase que eu me converti ao catolicismo, né? Aí, irmãos, era muito engraçado, porque quando o pessoal me viu lá em cima, os crentes ficaram para a direita. E os católicos para a esquerda, lá do padre. Torcida organizada. Aí o Espírito foi lá no depósito. Entendeu? Estou dando esse exemplo todo brincando. Por que você falar uma situação dessa? Aí o Espírito foi lá no depósito, apanhou João 2. Ali o casamento, Jesus, os discípulos e Maria. Falei, irmãos, teve um casamento, e no casamento estava Jesus, aí os irmãos, amém! Os discípulos, amém! E Maria, aí os católicos, amém! Mas o vinho acabou. O vinho acabou. E nem os discípulos puderam resolver. Os católicos, é verdade. E nem Maria conseguiu resolver. Mas Maria indicou quem podia resolver. Os católicos, pelo menos indicou, né? Nem tudo está perdido, né? Só Jesus pôde renovar aquele vinho. Aí os dois grupos, amém! No final saiu bem com o padre, amém? Com todo o catolicismo romano, verdade? E com os noivos. Mas na verdade, eu confesso, não tinha nada para falar. Muito menos para não causar uma briga entre os dois grupos. Mas o Espírito fez lembrar. Então o Espírito Santo, ele vai no seu depósito. Ele vai trazer a palavra. Mas é preciso ter um depósito. Amém? É preciso ter uma constituição da palavra. Não é da letra, mas da palavra viva. Então eu queria dar uma ajuda aqui hoje. Não pense que vocês vão dormir agora. Não vão dormir agora. Nós queremos dar uma ajuda para os irmãos. Vai depender de você se vai ser rápido ou você vai ser devagar. Amém? Eu queria que você sentasse em grupos. Os adultos sentem em grupo com adultos. Amém? Para que para que os jovens não se apoiem em vocês.
E os jovens sentem em grupo com os jovens. Grupo de 4. Podem sentar. Eu vou falar o que vai acontecer. Por favor, ajudem aí, Edson. São 4 pessoas sentadas um olhando para a cara do outro. Amém, irmão?